Bom dia, CC Videira. Bom dia, CC Videira. Bom dia para vocês que estão aqui presenciais. Bom dia para os internos, para os agentes, para você que está online, onde quer que você esteja. Um bom dia para você, que Deus abençoe. Eu posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Gente, a Bíblia diz que na presença do Senhor há alegria. Amém? Então eu creio que Deus está aqui e que Deus está tocando em cada coração. E eu queria que você exaltasse o nome do Senhor, que você não ficasse calado, porque Deus, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. E quando a gente estiver falando aqui, adore ao Senhor, glorifique a Deus. Nós somos uma igreja que damos liberdade para você adorar o Senhor, você bem dizer o nome do Senhor. Tá bom? Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Pai, pela oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, reunidos, te buscando. Estarmos aqui na Tua presença, Pai, quantos lugares, meu Deus, as pessoas são proibidas. Mas aqui nós temos a liberdade, Pai. E damos liberdade ao Teu Espírito Santo para falar conosco nessa manhã, Pai. Fala a cada coração. Que os corações estejam preparados, Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra, meu Deus, frutifique, Senhor, em cada vida aqui. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Gente, nós começamos, né, sobre a universidade do... Aleluia. Então, hoje, já foi falado aqui sobre Pedro. Quem se lembra? Aqui está tudo bagunçado, só um instante. Foi falado sobre Pedro. Foi falado sobre... quem se lembra de que foi falado também? Sobre... Noemi, né? Ruth e Noemi. E foi falado também, vai ser falado também hoje, sobre a vida de José. Quem conhece a história de José? É legal, que bom que você conhece, viu? Muito bom. Então, nós queremos aqui ler agora em Gênesis 37, do 17 ao 20. Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou, perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Gente, que história, né? Os próprios irmãos querendo matar José. São seus próprios irmãos tramando a morte de José. Houve muita coisa com José, e eu queria ler aqui, né? A partir do capítulo 37, você acompanhará a dolorosa, madura e vitoriosa saga de um jovem, que o único crime que cometeu foi sonhar. José tinha uns sonhos, e ele contava para o seu pai, para os seus irmãos, e esses sonhos eles era interpretado, né, que eles iriam se prostrar diante de José. Então, isso era uma afronta para eles, né? E após ter recebido um sonho profético de Deus acerca do seu futuro, ele resolveu compartilhar com seu pai e com seus irmãos, e a partir dali, a inveja e o ódio velado que seus irmãos já possuíam dele, cresceram com requintes de maldade e crueldade.
A saga de José tem todos os elementos de um filme. Ele é perseguido pelos próprios irmãos, lançado em uma cova, ou seja, na hora que eles estavam pensando em matá-lo, chegou Rúben e disse assim, não, vamos fazer outra coisa, enquanto a gente pensa o que vai fazer com ele. Então, lançaram ele numa cova. Depois, ele foi vendido para uma terra estranha, distante, comprado por um líder político, e mesmo sendo um rapaz tão fiel e íntegro, ainda foi assediado pela esposa do patrão. E mesmo tendo feito a coisa certa, foi acusado injustamente e preso sem direito à defesa. Uma vez preso, ainda serviu a 2 companheiros de cela, revelando os sonhos de ambos. E mesmo após ter perdido para ser lembrado, foi esquecido mais uma vez pelo copeiro, que foi restituído do seu cargo após a revelação de seu sonho dado pelo sonhador José. Mesmo após toda essa saga de sofrimento que se estendeu por 13 anos, gente, um sofrimento se estender por 13 anos, José apareceu triunfante no capítulo 41, sendo enfim honrado por Deus a revelar o sonho de Faraó e sendo levantado como governador de todo o Egito para cumprimento do sonho que sonhou aos 17 anos de idade. Dali para frente, sua vida se tornou uma sucessão de bênçãos que incluíram seu casamento, o nascimento dos seus filhos, o crescimento da sua influência e a brilhante administração como líder, por fim, sua exaltação final diante dos seus irmãos, como ele havia sonhado. Mais do que falamos apenas sobre a sua história, vamos aprender de forma prática quais passos José decidiu trilhar para viver esse poderoso recomeço em sua vida e quais atitudes precisamos tomar para também vivermos esse recomeço após termos sido feridos. Então, essa história de José, ela nos leva a ver a atitude de José, mesmo diante de tanto desafio. José resolve 3 passos que a gente vai aprender aqui para poder a gente saber como lidar com esse sofrimento. A gente sabe que muitas pessoas, aliás, eu acho que todo mundo já teve algum problema, alguma frustração, algum desentendimento, alguma decepção. Todo mundo já teve, né? Porque enquanto a gente estiver aqui na Terra e as pessoas são imperfeitas, né? Então a gente vai vivenciar muita coisa, né? Então a primeira coisa que a gente pode aprender, vença o passado. Você pode dizer? Vença o passado. Certo? Vamos ler aqui Gênesis 41, de 50 a 52. Gênesis 41. Antes dos anos de fome, Azenete, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, a gente vê aqui, às vezes a gente pensa assim, quando a gente lê a história de José, a gente pensa assim, José, ele não foi afligido. Porque assim, ele vivia tão bem diante dessas situações, que eu acho que ele não sofreu. Só que ele diz assim, na outra tradução, ele diz assim, que era na terra da minha aflição. Uma aflição é um nome mais profundo, né, gente? Quando você está aflito, você já está assim, o seu emocional está ruim. Mas o que é que a gente percebe na vida de José? Primeiro, ele venceu o passado. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem ir para frente porque elas estão presas ao passado.
Gente, sabe o que é você ser vendido ou, primeiramente, os teus irmãos quererem te matar? Não é fácil. José podia ter parado ali e ter reclamado de Deus. Às vezes a gente passa coisas assim que, pouca coisa, às vezes a gente vê as pessoas reclamando. Onde está a murmuração? Será que está a presença de Deus ali? De jeito nenhum. Então, é impossível nessa terra a gente não passar por momentos difíceis. É impossível. Mas o que é que José tinha? Ele tinha convicção do que Deus tinha para a vida dele. E aí ele não fica remoendo o passado dele. Ele sofreu, ele sofre porque ele é humano. Nós sofremos porque somos humanos. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente para aí nesse sofrimento. O que já passou, passou, gente. Morreu. A palavra já diz, passado. Não é verdade? Então, muitas pessoas ficam se lamentando do passado. Quem está em Cristo, o que é que a Bíblia diz? É nova criatura. E ele diz o quê? As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Aí você, como cristão, começa a dizer assim, não, eu sou assim porque meu pai e minha mãe me abandonaram. Eu sou assim porque não sei o quê, não sei o quê. Eu sou assim. Você é nova criatura. Não te amarra ao teu passado. Não deixa que o teu passado te pare. Muitas pessoas não vão para frente, não vão para o futuro, porque estão amarradas pelo passado. O meu passado, eu posso contar? O meu passado, qual era? A menina feia, que se fosse hoje eu dizer que era bullying, né? Eu era desajeitada, ainda sou. Então, assim, eu era muito desajeitada e meus irmãos todos inventavam apelido para mim, inventavam Pinto, Pena, Garibaldi. Quem se lembra do passado, tinha um filme que era do Garibaldi, era um cara todo vestido, não sei nem o que é que ele era, mas não me lembro. Mas eles me chamavam disso e eu era magrinha e eu me achava feia. E me achava assim, por tanto apelido, tanta coisa, eu achava que era a pior pessoa do mundo. Mas o que é que aconteceu? Quando eu tive, porque assim, eu nasci no Evangelho, mas eu tive que ter a minha experiência com Deus. Quando eu tive a minha experiência com Deus, gente, aí eu descobri que em Deus eu sou mais do que vencedora. Eu era tão envergonhada que se a pessoa olhasse para mim, eu baixava a cabeça. Se um professor falasse comigo, a vontade que eu tinha era de chorar. Mas eu não deixei que esse meu passado viesse me prender no meu futuro. Quando eu tive a experiência com Deus, Deus mudou a minha vida. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu jamais estaria aqui falando se Deus não tivesse feito uma mudança na minha vida. Então, assim, por mais que o passado está te agarrando, te liberta desse passado. Em Cristo você é mais do que vencedor. Hoje você está em Cristo e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se valorize. Você é importante para Deus. Jesus, ele veio numa cruz morrer, ele saiu da glória dele. Ele morreu numa cruz, ele sofreu para te dar vida. E a Bíblia diz que ainda é vida em abundância, que é uma vida interior, abundante. Você pode muitas vezes passar por problemas, por dificuldades, mas a vida abundante está dentro de você. Amém? Então, deixa teu passado para trás, não deixa ele dominar a tua vida, não deixa ele acabar com o teu futuro. Porque o passado, quando a pessoa é amarrada no passado,
acaba o futuro dela. É verdade? É. A outra coisa é viva o perdão. Diga, perdão. Primeiro, esqueça o passado. Segundo, viva o perdão. Nós precisamos viver o perdão de Deus na nossa vida. Vamos ler Gênesis 45, 1 a 5. Vamos ver aqui a história de José. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou. Isso aqui está falando quando os irmãos dele, né, estão passando fome, ele está na terra do Egito, e Deus usou José para armazenar eram 7 anos de fartura. Aliás, foram 7 anos de fartura e depois vieram 7 anos de seca total. Então, Deus levantou José ali no Egito, né? E ele armazenou. E aí os irmãos dele vieram atrás de comida no Egito, onde José que governava lá, né? Então, aí eles se apresentaram diante dele 3 vezes. E aí, por último, José resolve mostrar quem era ele para os irmãos, né? E quando ele quer mostrar para ele que ele é o irmão deles, ele diz assim: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Eu queria ler outro versículo, porque eu acho interessante que José, assim, ele sabia o que Deus tinha para ele sabia perdoar. E aí ele fala aqui no capítulo 50, versículo 19 a 20. A 21, 19 a 21. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Olha aí, gente, estaria eu no lugar de quem? Não ouvi. Estaria eu no lugar de Deus? Quando você não perdoa, você está no lugar de Deus. É mesmo que ele disse assim: eu não vou estar no lugar de Deus na sua vida. Porque Deus é quem julga, Deus é quem conhece os corações. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou o quê? Eles planejaram o mal, mas Deus transformou em bênção, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha aí, o propósito de Deus para a nossa vida, quando a gente perdoa, quando a gente cumpre aquilo que Deus quer, o que é que acontece? Abençoa outras pessoas. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Eu acho lindo aqui, porque assim, o caráter de Deus na nossa vida, ele precisa ser um caráter de amor. Quem ama, perdoa. E a gente vê que José, ele era assim, ele confiava em Deus. Deus se revelava, Deus dava sonhos para ele, porque ele tinha intimidade com Deus. E aí a gente vê na vida de José, ele retribuiu o quê? O mal, porque foi um mal terrível. Ele retribuiu o mal com
misericórdia, com graça e perdão. Gente, nosso instinto, né? Assim, vamos dizer, quando a gente não deixa o Espírito Santo ter liberdade na nossa vida, o nosso instinto é o quê? Pagar mal com mal. Mas isso não pode ser a nossa natureza. A nossa natureza precisa ser a natureza de Jesus. É ou não é? Então, assim, interessante, né? Pensa bem. Se eu pago o mal com o mal, eu tenho uma índole boa? Mas ninguém pensa assim. Você só pensa assim, essa pessoa não merece e eu vou fazer o mal. Tem muitos conselhos por aí que quando acontece, vamos supor, o marido trai a mulher. O que é que o povo diz? Traia também, se divirta, vá lá. Só que, se ele fez isso e ela não gostou, ela está fazendo o quê? Sendo do mesmo jeito. Ela está se igualando a... É ou não é, gente? Então, o que é que acontece? Pelo contrário, se a minha índole é boa, se eu tenho Jesus, eu lá vou fazer isso. Se eu não gostei disso, eu vou fazer a mesma coisa. Entenderam? Mas, infelizmente, a nossa tendência é essa. É não saber amar a pessoa, independente das circunstâncias. É ou não é? A nossa tendência já é assim. Ah, me tratou mal também, vai ver. É ou não é? Gente, infelizmente. Mas a gente precisa o quê? Dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Vou ensinar uma coisa para vocês sobre o perdão. Sobre o amor, sobre tudo, né? A gente precisa entender o reino espiritual. Como assim entender o reino espiritual? Tudo acontece primeiro no reino espiritual. Muitas vezes você diz assim, eu não estou sentindo de perdoar fulano. Não estou sentindo. Aí não perdoa. Aí o que é que acontece? A raiz de amargura vai crescendo. Crescendo. A raiz de amargura vai crescendo em você. E eu vou dizer uma coisa aqui. Não tem esse que não perdoa e viva bem. Não existe. Não existe quem não perdoa e viva bem. Aí o que é que acontece? Você está amarrando a pessoa ali e está se amarrando. Agora, no reino espiritual, eu perdoo fulano. Apesar de não merecer, apesar disso, daquilo outro. Mas eu declaro diante de principados e potestades que eu estou perdoando fulano. Você está sentindo? Ainda não. Mas o que é que acontece? Quando você libera o perdão, você abre os céus e Deus começa a trabalhar no seu coração. Entenderam? Gente, a gente não sabe a importância da gente abrir as portas dos reinos dos céus. Porque a gente é que decide. Você que decide amar ou não. Você que decide perdoar ou não. Eu estou falando a verdade? Então, quando eu decido no reino espiritual, Senhor, eu estou em obediência a Ti. E eu digo aqui que eu perdoo fulano. Gente, é incrível como o perdão de Deus entra no nosso coração. E você é liberto. E a outra coisa, sabe o que é que acontece? Quando você perdoa, você está você está tirando os demônios que impedem aquela pessoa de viver uma vida boa. Entenderam? Então, quando eu perdoo, eu estou liberando aquela pessoa. E aí, sabe o que é que acontece? Deus vai transformar aquela pessoa. Amém? Entenderam? Então, tudo, se lembre, tudo começa no reino
espiritual. Os nossos sentimentos, eles são enganosos. Não deixe de buscar Deus, não deixe de fazer coisas em obediência à palavra de Deus, porque você não está sentindo. Faça, que aí você vai ver o resultado. O diabo não quer que você faça, porque ele sabe que se você fizer, você vai ver o resultado. Amém? E o resultado sempre é bom para a gente. Sempre é bom quando a gente obedece à palavra de Deus. Gênesis 45, 15. E 18 a 20. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. E retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazer as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupe com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Olha que coisa linda. Eles mereciam isso? Eles mereciam isso? Não. Mas Deus é tão lindo que Ele mostra para a gente a misericórdia dEle. Será que a gente merecia tanta coisa que a gente tem às vezes? É tudo que vem à nossa mão, é pela misericórdia de Deus, pela bênção de Deus na nossa vida. E quando a gente obedece a palavra, aí é que as coisas fluem, né? Então, viva o perdão. Aí, aqui tem assim, perdão não é sentimento, é uma decisão. Perdão não é uma opção para um cristão, mas um mandamento de Deus. Quando a gente obedece, Deus faz o resto. Perdão não é um momento, mas um processo. Fala aqui sobre a questão do momento, né? Eu tive uma experiência na minha vida que essa pessoa, ela falava mal de mim, no final eu entendi que ela tinha inveja da minha vida, sabe? E aí, toda vida que vinha alguém falar, eu não falava dela, de jeito nenhum, mas eu ia e começava a orar e abençoar a vida dela. Começava a orar, abençoar a vida dela. E assim, quando eu tinha oportunidade, eu dizia que a amava. Quando eu tinha oportunidade, eu servia. E isso foi muitos anos atrás. E graças a Deus, eu vejo hoje, assim, o milagre de Deus entre a vida da gente, eu e essa pessoa. Então, depois de muito tempo, Deus me deu a oportunidade, assim, de abençoar essa pessoa, de, assim, demonstrar o meu amor por ela. E ela também fazendo a mesma coisa, gente. É muito lindo. Quando a gente aprende a amar a pessoa do jeito que ela é, Deus faz o milagre, Deus muda a outra pessoa, Deus transforma, Deus abençoa. Então, assim, na minha experiência, como foi bom eu não ter falado dessa pessoa, como foi bom eu ter amado essa pessoa. E aquilo que eu falei para vocês, eu dizia, eu amo a fulana de tal, para que esse problema não entrasse no meu coração. Eu dizia, eu perdoo a fulana de tal, para que não entrasse no meu coração isso. E, gente, eu vou dizer aqui, não é fácil não, é diante de Deus. Eu comecei a amar essa pessoa, assim, de uma maneira que hoje, quando eu me encontro com essa pessoa, assim, Deus me dá um amor tão grande que eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive de ser bênção na vida dessa pessoa. Não é fácil no momento que você está passando, mas quando você começa a guerrear no reino espiritual, tudo muda. Tudo muda. Aleluia. E, por último, a gente vai falar sobre o propósito. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. No momento que você entrega a sua vida para Jesus,
É o propósito de Deus que vai prevalecer na tua vida. Mesmo que aconteçam coisas que você acha, não, mas isso aqui não é possível, Deus está comigo, como é que está acontecendo isso aqui? A gente vê o que José, o sofrimento dele não foi só um dia, não. Foram anos. José sofreu anos, mas ele tinha uma convicção. Ele sabia que ia se cumprir na vida dele o propósito. Quando a gente conhece o nosso propósito, quando a gente sabe que quando Jesus nos salva, daqui para frente é o propósito dele que vai se cumprir na minha vida, pode vir o que for, você se firma sabendo qual o propósito de Deus para a sua vida. Então é totalmente diferente de você viver uma vida assim, qualquer coisa que vai acontecer, não. Eu costumo dizer assim, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, eu sei que eu sou dele, mas mesmo que eu passe por momentos difíceis, eu agradeço a Deus e digo, Senhor, cumpre o teu propósito. Cumpre o teu propósito. E eu tive uma experiência até, vai fazer 1 ano que a minha mãe faleceu, né, de Covid. E eu jamais pensava que a minha mãe, uma pessoa, uma mulher de Deus, quem conhece a minha mãe, a pastora Arildes, sabe a mulher que ela foi, uma mulher de Deus, uma mulher que impactou vidas, uma mulher que qualquer pessoa que chegasse perto dela, ela falava de Jesus, ela começava a falar de Jesus. Muitas vidas foram salvas. Pastores hoje em vários lugares que ela falou de Jesus para essas pessoas e eles se converteram. E ela foi assim, vamos dizer assim, tudo que eu sou hoje foi pelos ensinamentos dela. Ela tinha 9 filhos, mas ela nunca negligenciou a nossa criação, nunca negligenciou falar de Jesus para a gente. E assim, eu nunca, na minha vida, se eu disser que eu tive vontade de ir para o mundo, fazer coisa errada, eu não tive, porque ela incutiu no meu coração o amor de Deus. E aquele amor dentro da minha vida foi que não me deixou fazer coisas fora da vontade de Deus. E aí, de repente, eu vejo minha mãe com Covid. E o pior, né? Que foi aquela época que os hospitais estavam tão cheios, todos os hospitais fechados. O único lugar que tinha para atender foi na Unimed. E ela entrou lá e ficou na parte de emergência, porque não tinha nem apartamento, não tinha nada, ela ficou lá. E depois dali a gente não podia vê-la mais. E aí ela teve parada cardíaca, depois voltou, mas aí ela estava muito debilitada, ficou 30 dias entubada, e depois ela botaram aquela traqueostomia, né? Botaram nela e tudo, só que ela nem se mexia, ela só começou a abrir os olhos. E diante daquilo tudo, eu ficava me questionando, né? Meu Deus, uma mulher que viveu para ti, viveu para fazer a tua vontade. E de repente ela faleceu, né? Com infecção generalizada. E ali eu entrei em parafuso, eu fiquei assim, meu Deus. Eu pensava que a minha mãe ia morrer assim, ela estava dormindo, de repente ela ia para a glória. Mas nunca pensei, nunca imaginei que ela fosse falecer com Covid. E aí eu fiquei muito perturbada e eu fiquei, Senhor, como é que pode e tal? E de repente o Espírito Santo começou a falar comigo, que ela viveu nessa terra e ela cumpriu o propósito de Deus, e que era a hora de Deus levá-la. Então eu comecei a dizer assim, não foi o Covid que levou minha mãe, foi Deus. Foi Deus que levou minha mãe. E aí eu comecei a olhar com outros olhos.
ela tinha muito amor por Jesus. E naquele momento, ela estava na glória, ela estava vendo Jesus, ela queria tanto ver Jesus. E eu comecei a olhar de outra maneira, porque é o propósito de Deus que se cumpre na nossa vida. Ou a gente crê nisso, ou a gente não crê. E ali eu comecei a ver, meu Deus, obrigada, porque minha mãe agora está te vendo. Ela já ia fazer 88 anos. E eu comecei a meditar e comecei a agradecer a Deus. Eu digo uma coisa para você. O diabo não tem glória na sua vida. Toda glória é dada a Deus. Não foi o Covid que levou minha mãe, foi Deus que levou minha mãe. E Ele é quem domina sobre a nossa vida. Deus está no controle da nossa vida. Embora a gente veja uma coisa ruim, José passou por aquilo, tudo aquilo, era coisa ruim. Mas Deus estava cumprindo o propósito dele na vida de José. Então não se perturbe quando você passar por algum momento difícil. Deus quer te ensinar. Eu pensei até assim, né? Eu lendo essa história de José, eu disse assim: como seria José se ele tivesse saído daqui já para cá? Você já me imaginou? Será que ele tinha cumprido o propósito de Deus? Mas Deus, Ele fez o quê? Ele preparou. Muita gente não quer ser preparada. Muita gente, às vezes, escuta uma profecia e já quer que seja cumprida. Você vai ter o processo. Aprenda a passar pelo processo. Porque Deus, quando te levantar, você vai abençoar outras vidas. Você vai ser propósito de Deus em outras vidas. O propósito não é só para nós, o propósito é para os outros. Amém? Então nós vemos na vida de José o quê? O que foi que a gente ensinou aqui? Primeiro, tira o passado. Vai tirando o passado da tua vida. Segundo, aprenda a perdoar. E terceiro, saiba que Deus tem um propósito na tua vida e esse propósito vai ser cumprido. Amém? Glória a Deus.